orbit. Um novo estudo prevê inundações recordes na próxima década, graças não apenas ao aquecimento global, mas também por causa da Lua. O estudo sobre inundações da maré alta prevê que meados da década de 2030 pode ser catastroficamente úmido nas regiões costeiras de todo o mundo, e pode permanecer assim por uma década inteira ou mais. O estudo, liderado por membros da equipe de mudança do nível do mar da NASA, diz que as inundações da maré alta podem acontecer com mais frequência em várias costas do mundo, inclusive nos Estados Unidos. As inundações na maré alta, muitas vezes chamadas de inundações incômodas, já ocorrem com regularidade em muitas comunidades costeiras, pois a água espirra rotineiramente nas ruas, quintais e empresas. A convergência dos dois fatores, o aumento do nível do mar alimentado pela mudança climática, e nossa bela companheira, a Lua, pode piorar a inundação da maré alta e até mesmo se mostrar extremamente perigosa e destrutiva. Isso é algo para o qual estamos preparados? E existe alguma maneira de prevenir? Então aqui está a coisa. A órbita da Lua é devida à sua oscilação regular. Isso é totalmente natural, diz a NASA, e foi registrado já em 1728. Mas a NASA diz que o aumento global do nível do mar devido ao aquecimento global provavelmente aumentará essas marés altas, e um dos coautores do estudo, o líder da equipe de mudança do nível do mar da NASA, Ben Hamilton, disse que, como as águas estarão mais altas, esse ciclo lunar pode ter um efeito muito mais dramático. Áreas baixas perto do nível do mar estão cada vez mais em risco e sofrendo devido ao aumento das inundações, e isso só vai piorar, disse o administrador da NASA, Bill Nelson. A combinação da atração gravitacional da Lua, o aumento do nível do mar e as mudanças climáticas continuarão a exacerbar as inundações costeiras em nossas costas e em todo o mundo. E não há como evitá-lo como tal. A Lua e a Terra exercem atração gravitacional uma sobre a outra. Na Terra, a atração gravitacional da Lua faz com que os oceanos se enchem tanto no lado mais próximo da Lua quanto no lado mais distante da Lua. Essas protuberâncias criam marés altas. Os pontos baixos são onde ocorrem as marés baixas. Essas temporadas prolongadas de enchentes costeiras causarão grandes interrupções nas vidas e nos meios de subsistência se as comunidades não começarem a se planejar para elas agora, alertaram os pesquisadores. Ainda há muito que não sabemos sobre a nossa Lua. Para isso, precisamos explorar mais. A NASA planeja lançar uma espaçonave não tripulada como parte da missão Artemis. A última missão tripulada à Lua foi a Apollo 17, que ocorreu entre 7 e 19 de dezembro de 1972. Foi uma missão de 12 dias e quebrou vários recordes, como a caminhada espacial mais longa, o pouso lunar mais longo e as maiores amostras lunares trazidas de volta para a Terra. A breve história de nossa primeira passagem pela Lua começou em 1962, com o discurso histórico do então presidente John F. Kennedy. A corrida para pousar humanos na Lua foi anunciada por ele em um anúncio público no Rice Stadium em Houston, Texas. O discurso agora é conhecido como o discurso Nós Escolhemos Ir para a Lua. Nele, Kennedy mencionou seu compromisso de conseguir que um humano andasse na Lua até o final da década, e isso será feito na década de 60. And this will be done in the decade of the 60s. It may be done while some of you are still here at school at this college and university. It will be done during the terms of office of some of the people who sit here on this platform. But it will be done, and it will be done before the end of this decade. Pode ser feito enquanto alguns de vocês ainda estão aqui na escola, nesta faculdade e universidade. Isso será feito durante o mandato de algumas das pessoas que se sentam aqui nesta plataforma. Mas será feito. E será feito antes do final desta década. Quando o pouso na Lua ocorreu 7 anos depois, em 1969, o objetivo de Kennedy havia sido alcançado e seu prazo cumprido. No entanto, com o objetivo alcançado, a NASA enfrentou grandes cortes de financiamento e severa reação, tornando o futuro das missões Apollo insustentável. Originalmente havia 20 missões Apollo planejadas, mas as missões baseadas em tecnologia e pesquisa não eram consideradas tão importantes quanto a realização do pouso na Lua em si, e as 3 missões finais foram canceladas.
O impacto social e global da missão de pouso lunar Apollo 11 em julho de 1969 foi enorme. O que se seguiu foram 6 outras viagens à rocha maciça. Apenas uma dessas missões falhou e um total de 12 homens atravessou a superfície da Lua. 2 anos antes da última missão tripulada à Lua, a Apollo 17, ocorrer em dezembro de 1972, foi anunciado que todas as outras viagens à Lua haviam sido canceladas. O maior motivo tinha a ver com o financiamento. Não havia como negar que era ridiculamente caro. O custo total do programa Apollo, que durou de 1960 a 1973, custou aos Estados Unidos US 25,8 bilhões de dólares. Ajustado pela inflação, esse número chega a impressionantes US 257 bilhões de dólares. Depois, havia a questão da diminuição do entusiasmo pelo programa. Frequentemente, o objeto ou tema do fascínio humano tende a mudar. Tendemos a superar as coisas rapidamente, e ir constantemente à Lua não parecia o desafio maluco que era para a missão Apollo 11, uma vez que o fizemos várias vezes. Mas, meia década depois, os seres humanos logo caminharam na Lua novamente, se tudo correr do jeito da NASA. Se tudo correr como planejado, uma futura missão poderá levar astronautas à Lua em 2025. Vários fatores estão levando a NASA a levar os astronautas de volta à Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. Uma delas é um desejo antigo de levar seres humanos a Marte. As missões Artemis testarão parte da tecnologia e logística necessárias para desembarcar humanos no planeta vermelho. Se o futuro da humanidade está de fato se espalhando pelo sistema solar, então, logicamente, a primeira parada deve ser nosso próprio satélite, a Lua. A corrida espacial é um dos momentos de maior orgulho da história americana. Mas foi prático. Havia alguma razão para irmos à Lua além do fato de que era uma conquista surpreendente? Provavelmente não, mas nossa espécie encontrou uma maneira de sair do planeta em que fomos colocados e pousar uma nave habilmente trabalhada na gigantesca rocha flutuante noturna que observamos por cerca de 300 mil anos. Falando em luas, vamos falar de outra lua que tem chamado a atenção nos últimos anos. A lua de Júpiter, Io. Cerca de 40 anos atrás, a icônica sonda Voyager 1 da NASA passou por Júpiter. E enquanto voava pelas grandes luas de Júpiter, encontrou algo incrível, mas aterrorizante. Encontrou Io. O objeto celeste com o nome mais curto do universo. É também um dos mais peculiares, e não é porque se assemelha a uma pizza com anchovas. Esta pequena lua de Júpiter é feroz e você está prestes a descobrir o porquê. A atmosfera de Io é um mundo vulcânico de extremos bizarros. Não passa um dia sem que Io tenha um acesso de raiva. Está cheio de lagos de lava, rochas liquefeitas e gelo sulfúrico. Io é um mistério mesmo depois de todos esses anos. Imprevisível. Instável. Impulsivo. E um de seus maiores mistérios são suas estranhas emissões de rádio. Nos últimos tempos, a espaçonave Juno da NASA recebeu um show privado das emissões de rádio de Io. Você pode ouvi-la aqui. É uma descoberta fascinante porque esses sinais de rádio vêm de um satélite celestial. Essa distinção encorajou os pesquisadores a aprender mais sobre o que havia desencadeado as estranhas ondas de rádio. Muitos até especularam se Io é uma máquina de energia mágica. Basicamente, Io é uma máquina? Resposta simples, não inteiramente verdadeira. Ele deve essa capacidade de emitir sinais de rádio para seu planeta hospedeiro, Júpiter. Júpiter, entre todos os planetas do nosso sistema solar, é conhecido por ter o maior e mais poderoso campo magnético. Estende-se tanto que algumas das luas do planeta orbitam dentro dele. Io é a lua mais próxima do planeta e está presa no chamado cabo de guerra gravitacional entre Júpiter e duas outras grandes luas, Europa e Ganimedes. Posteriormente, isso leva a um aquecimento extremo e erupções vulcânicas. A superfície de Io é salpicada por centenas de vulcões,
alguns expelindo plumas sulfurosas a centenas de quilômetros de altura. Isso é um produto do poder de Júpiter. Imagine ser um corpo celeste tão inchado que sua mera existência causa uma atividade geológica drástica em objetos próximos. Embora Io tenha apenas o tamanho da Lua da Terra, ainda tem um enorme impacto em Júpiter. Como vimos anteriormente, Io estando mais próximo de Júpiter, corta o poderoso campo magnético de Júpiter. Isso literalmente transforma Io em um gerador elétrico. Io tem a capacidade de desenvolver 400.000 volts em si e criar 3 milhões de amperes de corrente elétrica. Isso então retorna ao longo das linhas do campo magnético de Júpiter e causa tempestades com raios na atmosfera superior de Júpiter. Io orbita dentro das linhas de campo mais ferozes da magnetosfera de Júpiter, com um ambiente de radiação fora da escala. O nível de radiação na superfície de Io é de 3.600 rem por dia, 5 vezes uma dose letal para humanos. À medida que Júpiter gira, as forças magnéticas removem cerca de 1 tonelada do material de Io a cada segundo. O material torna-se ionizado e forma uma nuvem de radiação em forma de rosquinha chamada touro de plasma. Alguns dos íons são atraídos para a atmosfera superior de Júpiter e criam auroras. Os elétrons de Io capturados no campo magnético aceleram em direção aos polos de Júpiter. Ao longo do caminho, geram emissões de rádio. Se localizado no local correto, o instrumento Junos Waves pode captar essas ondas de rádio. Os dados coletados até agora foram analisados para entender a fonte exata das emissões de rádio dentro do campo magnético de Júpiter. A conclusão da equipe de pesquisa foi que as ondas de rádio provavelmente vieram de um espaço cônico oco onde as condições eram ótimas, força de campo magnético perfeita e densidade perfeita de elétrons. Como a emissão é semelhante a um sinal de farol, a espaçonave o capta apenas quando a luz incide sobre a espaçonave. E juntos, Júpiter e Io se tornam uma espécie de máquina, essencialmente um pulsar. Aquele que está mais próximo de nós. As emissões de rádio de Io captadas pela espaçonave Juno da NASA abrirão o caminho para aprendermos mais sobre Júpiter, bem como seu estado como um gigante gasoso.